Fala, rapaziada, hoje nós estamos aqui com o Davi Mesquita e eu separei umas perguntas para fazer para ele. Antes mesmo de conhecer ele, eu já sabia que ele era uma pessoa muito usada por Deus. E hoje de manhã a gente teve um momento de mesa lá com os jovens e ele tava lá e aí eu tive certeza que ele é um homem usado. E eu separei algumas perguntas para ele aqui e a primeira já é mais se apresentando, que é quem tu era, como tu conheceu Jesus e quem tu é hoje. Então, cara, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Vendo jovens que amam a Jesus, que querem ter Jesus. Cara, então, eu era um cara muito louco. Eu costumo dizer que eu era um cara que eu era um bêbado, né? Que vivia drogado e hoje eu tô curado. Mas isso tem uma história, né? Eu fui criado dentro da igreja, fui criado num berço cristão. Meu pai me ensinou a amar Jesus. Só que, cara, com 12, 13 anos eu me perdi completamente. Comecei a beber, né? Comecei com a cachaça e fui bebendo e conheci a droga. Comecei a fumar maconha, comecei a cheirar cocaína e comecei a me aprofundar cada vez mais na droga. E com um determinado tempo eu conheci o crack. E o crack foi o que acabou de me afundar, né, no poço. E eu lembro que eu falava pra Deus que eu ia morrer. Eu conhecia ele, né? Na verdade, eu ouvia falar. Depois eu conheci ele quando ele me libertou e eu pedi ajuda. Falava, Deus, eu vou morrer. Falava pra Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar. E eu lembro que um amigo do meu pai me convidou pra um retiro de jovens e a minha mãe falou, eu pago pra ti. Porque eu falei que eu não tinha dinheiro, né? Eu pago pra ti. Tá, então eu vou. Cara, eu usei droga até às 6 horas da tarde. E eu lembro que um cara que tava comigo perguntou a hora pra outra pessoa e quando a pessoa falou a hora eu me lembrei, cara do céu, a minha mãe já pagou o retiro. Cara, eu fui, tomei um banho, botei um colírio no olho pra dar uma disfarçada e fui pro retiro, mano. Fui chapadão. Lá eu tive um encontro com Cristo. Lá realmente eu conheci quem ele era e eu fiz uma promessa pra ele. Eu falei pra ele que se ele me curasse, se ele me libertasse, eu dedicaria a minha vida a alcançar outras pessoas. E cara, e Jesus me libertou, sabe? Ele me libertou ali mesmo. Simples e direto assim. Eu fui nesse retiro drogado e de lá eu voltei liberto. Nunca mais, hoje fazem 20 anos que eu não uso drogas. E um determinado tempo na minha caminhada com Cristo, como eu disse pra vocês hoje de manhã, naquele papo que a gente teve, eu não tinha o costume de ler, e eu comecei a ler um pouco mais, e... Isso, cara, isso é uma coisa também que eu falo pro gurizada, eu sempre odiei ler. E aí quando, eu não sei, mas que tudo muda, né? Quando Jesus entra, tudo muda. Até o jeito de se expressar, de falar. E inclusive eu tenho um testemunho também um pouco mais puxado pra esse lado, tá no meu Instagram e a maioria deve saber. Mas eu falo muito isso, cara, que tudo muda e eu odiava ler. Tanto que eu abandonei a escola. Tipo, estudar, esse negócio não era comigo. Aí agora eu tô recuperando, eu voltei. E agora o cara vê, né? Já é uma necessidade a leitura, é algo que a gente... E sobre o que tu falou antes, e também se encaixa muito, eu acho, a passagem que Jó fala, né? Bem sei que tudo podes, os teus planos não podem se frustrar. Antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Exatamente. É sobre isso. E cara, e aí naquele retiro, mano, naquele retiro lá Deus me pegou e eu fiz essa promessa e passou anos, me casei e tudo. E um dia, né, respondendo a pergunta, né, quem eu era, quem eu me tornei, quem eu sou hoje, né? Cara, eu lembro que um chefe meu fez uma proposta pra mim de emprego, de melhorar meu salário. E eu fui orar, né? O crente tem mania, né, de orar pra tudo. E eu fui orar e Deus falou, eu orei, falei com Deus, eu quero melhorar meu salário, eu quero ter uma vida melhor pros meus filhos futuramente, porque eu não tinha filho ainda, pra minha esposa e tal, eu quero ter que todo mundo quer, né, viajar e tal. Cara, eu lembro que eu saí dali, eu tava no banho, mano. Eu saí do banho, fui pra igreja e um profeta da minha igreja, eu entrei na igreja assim, a gente sentou e minha esposa, tava rolando louvor, eu sentei, parei no meu lugar ali, quando eu comecei a adorar, o profeta veio pegando a minha mãe e perguntou assim, tu tem preocupação com o quê? Se eu sou o dono de todas as coisas. Tu trabalha pra mim e eu trabalho pra ti. Isso é legal, né? Deus fala pra mim assim, trabalha pra mim que eu vou trabalhar pra ti. Só que ele me levou pro deserto, né? E aí, esse é o Davi, cara. Hoje eu quis isso. Eu conversei com a minha esposa, abri mão. A gente teve na conferência do Dunamis, eu fiz uma prova com Deus, indo pra lá, sem dinheiro eu fui pra lá. Deus proveu todo o valor pra eu ir. E lá Deus falou comigo muito. E quando eu voltei de lá, eu vou ter decidido a viver uma vida em Cristo, sabe? Então, eu abri mão da minha vida. E isso, talvez as pessoas podem pensar, que legal, né? O cara abriu mão. Mano, é muito louco. É muito louco. A galera olha assim, como eu queria ter testemunho, é muito tri. É tri depois, enquanto tu tá lá na merda, que tua família vira as costas e tipo assim, aí lá não é tri, depois é tri, porque a graça já tá ali na casa. Cara, eu lembro que os meus pais, né, ficaram muito nervosos, né? Mas tu não vai mais trabalhar e tal. Não, é que eu não vou trabalhar pra Deus, ele me chamou pra isso e eu vou fazer isso, sabe? E eu, mano, me enfiei, fui, sabe? Eu tô aí fazem 8 anos que eu abri mão de verdade. Eu já vinha vivendo isso, mas que eu abri mão de tudo, parei de trabalhar de CLT, tudo, fazem 8 anos. Passei pandemia, passei as enchentes, tudo, mano, tudo vivendo na graça, na dependência de Deus. E que nem tu falou, né? O pessoal olha, tal, é loucura. Meu, muita gente fala, meu, que top, mas ninguém quer. Porque é coisa de louco, mano. É coisa de louco e a verdade é, uma vez eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, mano, a real, o que eu queria era ser um empresário cheio de dinheiro, já rico, dando tudo pros meus filhos, podendo viajar
viajar pra tudo que é lugar. E outra, sempre que o cara vem de uma situação assim, o cara tem que recuperar muita coisa perdida. Que nem eu uso o meu exemplo, eu fiquei 4 anos sem estudar. Aí é algo que eu tenho que terminar, né? É uma etapa que eu tenho que finalizar. E agora eu tô recuperando, entendeu? Já era pra eu estar terminando a escola esse ano e já era, minha faculdade, tudo certo. E não, eu tô ainda fazendo o eixo no 8º ano. Então, mano, é triste testemunho, mas a galera não sabe, primeiro, a luta que foi lá atrás. Aí mesmo que a graça já esteja na casa, muita coisa a sequela que fica, e coisa que a gente ainda tem que recuperar. Exatamente. Isso eles não vê. E é uma coisa que tu vai recuperando, porque é o seguinte, meu, só tu sabe o que tu passou. É que nem eu falo, às vezes o pessoal, eu tô na igreja, eu tô na minha, mas às vezes eu tô 1.000.000. Gritando e pai cantando alto pra caramba e tal. Daí, tipo assim, mano, colega desse louco, uma hora ele tá quieto. Mano, hoje eu tô querendo agradecer, porque eu tô lembrando quem eu era, tá ligado? Ou era pra eu tá morto, ou era pra eu tá preso, ou era pra eu tá, eu brinco que eu era pra eu tá recebendo as marmitas que eu entrego, tá ligado? De morador de rua. Porque, mano, usuário de crack, né, mano? Então, Cristo, ele me transformou, mudou a minha vida. E é isso aí, mano. Eu tô nessa vida muito louca aí que eu acredito que vocês vão começar a viver, já estão vivendo, né? E vão se aprofundar cada vez mais. E, cara, depois que eu me reconciliei, eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, que é pra gente contemplar o que ele fez na nossa vida até agora, nos livramentos, tudo contemplar o que ele fez na nossa vida até agora, e que isso sirva de motivo, sabe? Motivação de esperança por tudo aquilo que tá por vir, tá ligado? Que esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, porque o cara também, né? Depois que o cara se reconcilia, o cara fica contemplando. Até mesmo o cara não perder o temor, porque é que nem o que eu falei pros guri hoje, assim, ó, cara, é muito difícil tu conseguir voltar. É muito difícil. Bah. Eu tenho um caso que eu falo pra eles que o inimigo chegou num ponto em mim que eu achava que eu tinha sido condenado. Tipo assim, fiz alguma blasfêmia, eu tomei a ceia, tipo, você já era. Eu cheguei nesse ponto, nesse extremo. Então depois que é impossível voltar e tu consegue, tu pensa assim, não, agora eu não posso cair. Não posso, agora meu corpo é o meu maior inimigo e não tem como. Exatamente. Eu não vou. E tem muito essa coisa, né? Eu até achava que eu nunca tinha trocado um papo com a outra pessoa que também tem essa visão. Inclusive eu queria até perguntar pra ti, nem tá nas perguntas, se é assim contigo também. Cara, é algo que eu falo pra todo mundo, que eu não baixo a guarda de forma alguma. O cara erra, o cara tem as dificuldades, mas essa questão da onde Deus me tirou não baixa a guarda de forma alguma, entendeu? Não existe nada que se coloque entre eu e Deus que eu saiba que vai me tirar dessa vida que eu tenho hoje. O que eu quero dizer com isso? Se eu tô num lugar e eu vejo a possibilidade de, em algum momento, eu recair, eu saio. E não interessa, entendeu? Ô Davi, mas não, tô indo embora. Eu pego, se a minha esposa e meu filho estiver junto, eu pego eles e vou embora. E a minha esposa já sabe, né? Você fala assim, não tô legal. Cara, tem um amigão meu, tem um restaurante, e toda vez que eu ia lá, eu não me sentia legal, mano. E aí eu falei pra ela, meu, não sei porquê, eu gosto do cara um monte, mano. O cara é meu amigão, gosto do cara, mas eu não me sinto bem. Daí ela falou, talvez seja o ambiente que faça tu sem saber, porque a gente tem muito inconsciente, sem saber te leva a viver algo, te lembrar algo, e aí teu espírito, o que acontece? Teu espírito se aflige, entende? Inconsciente, tu só te aflige, não acontece em alguns lugares, opa, o que tu tem que fazer? Tu tem que te conhecer e fugir, entendeu? É fugir da aparência do mal, né? É ficar ali pra ver como é que tu tá. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é algo que, cara, eu não baixo a guarda de forma alguma, entendeu? Isso e aquilo. Não baixa a guarda. Eu entrego marmita, entrego comida pros caras lá dentro da boca de fumo, tá ligado? Tranquilo pra mim, mas se eu ver em algum instante 0,0001% ali que eu ver, eu fujo, porque eu sei que aquilo ali foi algo que me fez eu me perder. Eu morri, né? Eu estava morto e Cristo me deu vida novamente. Inclusive, é algo que eu falo muito, que hoje eu vejo nitidamente. Muitas coisas, não tudo, né? Não tem explicação pra tudo. Mas várias coisas eu vejo nitidamente no que eu passei, que muitas coisas eram o Senhor. E hoje eu vejo nitidamente o porquê disso. E eu tenho uma coisa que eu falo, é que eu era assim comigo. Se eu tava no mundo e uma pessoa viesse pregar o evangelho pra mim e ela não tivesse passado o que eu passei, eu entrava no ouvido e saia no outro. Tipo assim, esse cara quer dar moral pra mim, mas é playboy. E aí hoje eu vejo que o cara pode chegar nessas pessoas, que eles param pra dar uma atenção, e outra que eles viram a transformação. Eles ficam, cara, que é isso que aconteceu contigo? Por quê? Foi o que tu falou hoje de manhã, né? Tu tava aqui com nós, aqui, que zarada, e do nada tu te enlouqueceu, não quer mais fazer nada, agora tá falando bonito, tá aparecendo em vídeo, tá? Porque a minha reconciliação, por incrível que pareça, faz 5 meses. Então, tipo, no final de 2025, batemos o carro, sabe? Eu caí de moto, negativaram meu saldo lá por causa do negócio de estelionato, deu tudo errado, assim, terminei um relacionamento. Então, tipo assim, deu tudo errado. E aí, no começo, meio de fevereiro ali, eu tive um encontro com Jesus, fui batizado com o Espírito Santo já de primeira, na tacada, e depois aquilo tudo queimou. Então, foi uma mudança muito grande. Pro lixo, assim, tu tá lá onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Tu tá no lixo, assim, não ser ninguém. Aí, do nada, o Espírito Santo entrar, invadir, e aí
e as pessoas vê essa mudança, que é algo radical, e eles ficam, cara, inclusive eu arrastei uma galera comigo. E esse tempo eu tava ouvindo a pessoa falar que geralmente quando a pessoa se reconcilia, o que ela faz é se afastar. E eu fiquei pensando, cara, que viagem, cara. Como que a galera tava lá comigo, né? A gente fez tudo junto e eu vou me afastar depois que eu tô bem. E aí, inclusive, um amigo meu do mundo se batizou, a namorada dele era da Umbanda, saiu, se batizou, outros amigos meus aceitaram Jesus. Então foi muita coisa que fluiu assim. Cara, essa vida é com Cristo, mano. É só vivendo pra saber. Quando fala da paz que excede em todo entendimento, eu falo pros outros que é justo isso. Cara, eu tô vivendo algo extraordinário, eu não consigo te explicar. Tu tem que estar aqui no meu lugar pra cara, o que tu faz é o que eu vejo muito, porque muitos jovens hoje em dia, tu vai me entender muito bem, talvez o pessoal que tá nos vendo, nos assistindo vai entender. Tu era um cara, assim como eu, que procurava o que era certo nos lugares errados. O que tu queria? Preencher um vazio. O que tu queria? Se encher, mano. Tu queria ter vida. Eu tenho que achar. E aí o cara... Então, tipo assim, eu era meio que desbloqueado, né? O que tinha, eu ia. Na noite, assim, ó, tem isso e aquilo, eu ia atrás, entendeu? E usava e não tava nem aí. A única coisa que eu não fiz foi me injetar porque eu tinha medo de pegar a doença. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, hoje eu provei algo em Cristo que, meu, ele saciou uma sede que eu tinha que, cara, ele fez assim, ó. E eu tava... Foi como na mulher no poço lá, a samaritana. Ele chegou e falou, se tu beber, jamais terá sede, entendeu? E ela quis aquilo ali, ela experimentou e o que ela fez? Ela saiu falando. Ele falou o que eu vivia, falou minha vida e tal, o que aconteceu, as pessoas foram atrás. Qual que é a nossa dificuldade? A nós falar o que a gente viveu porque a gente tem vergonha, mano. Muita gente tem vergonha de falar aquilo que Deus... eu não sei falar. Mano, fala o que Deus fez na tua vida. Por que não fala? Porque não vive. É o que nós estamos trocando a ideia, tá ligado? Inclusive, a galera, quando eu falo do meu testemunho, eles falam que eu tô falando feliz. Parece que eu tô com saudade. Só que eu explico, mano, é que vocês não sabem a dificuldade que foi eu sair daquela vida, né? E ser encontrado... Naquele buraco, e ser encontrado e tá aqui hoje preenchido daquele vazio que eu tinha, curado das angústias, curado dos traumas, que é pensando em ter uma família. As coisas se organizaram, foram tudo pro lugar, minha família tem orgulho, conseguindo... Vocês não sabem a dificuldade que é. Aí quando a gente consegue, mano, é óbvio que eu vou contar isso rindo de felicidade, porque eu não tô mais lá. Aquele lá é o velho homem, aquele cara não existe mais, entende? E aí é o que eu uso muito, que é onde superabundou o pecado, superabundou a graça e é tanto óleo que faltava. E uma coisa assim, sabe que eu li há pouco tempo atrás, eu li de novo a passagem que Jesus chega numa cidade, eu não lembro o nome da cidade, aquela passagem que Jesus pega e os espíritos, as legiões, elas pedem pra entrar nos porcos. Aquele homem lá. A Bíblia fala que Jesus chegou e aquele homem tava completamente endemoniado. E aí quando Jesus tira os demônios dele e tal, ele é curado, a Bíblia diz que, a Bíblia fala, eu não me lembro a palavra exata, mas que aquele homem implora pra ficar com Jesus. Assim, cara, eu quero ir contigo, mano. Eu quero andar contigo. E Jesus fala, não, convém que tu fique e conte pras pessoas tudo aquilo que eu fiz na tua vida, tá ligado? Então, tipo assim, o que acontece? Jesus fala pra ele, vai, conta o que aquele cara... Mano, a Bíblia diz que, se eu não me engano, fala que a vida toda ele passou aquela situação ali. Ele teve um encontro com Jesus, e aí Jesus pega e fala pra ele, vai e conta pras pessoas aquilo que eu fiz. E a Bíblia diz que aquela cidade toda conheceu aquilo que Jesus fez na vida, todos os milagres que Jesus fez na vida dele, por causa do que ele viveu. Mano, o problema do jovem hoje em dia, apesar de eu não ser mais jovem, né? Já sou um jovem senhor, né? Já começando a entrar, eu tô brincando, mas eu brinco. Mas já não sou mais tão jovem, mas, cara, o que acontece? Mano, a dificuldade, o que eu vejo os jovens hoje em dia é isso. Pô, olha o que Deus fez na tua vida, sabe? Olha o que Deus fez na vida de quem tá escutando nós. E por que não fala, mano? Sabe? Por que não replica aquilo que Deus fez? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus fez algo em nós. A ingratidão, ela é maior do que a gratidão, tá ligado? Tipo assim, Jesus fez. Obrigado, Jesus, valeu aí pelo que tu fez. E tchau, porque acha que é pouco, tá ligado? Deus só me tirou da depressão, Deus só me tirou da ansiedade, tá ligado? Deus só isso, Deus só aquilo. Só que não, cara, tu era um cara que, eu costumo dizer, né? Tu era um morto e tu encontrou vida. O que Jesus fez por nós foi nos dar vida, sabe? E vida em abundância. É por isso que tu fala com alegria aquilo que ele fez na tua vida. Exatamente. Entende? Então, cara, esse homem foi encontrado por Jesus e Jesus falou, convém que tu fique aqui na cidade. Pô, mano, eu queria andar com Jesus, velho. Tá ligado? O jovem rico teve a oportunidade de andar com Jesus e não quis vender tudo. É algo muito doido, mas que, enfim, vai lá. Se tiver mais perguntas, nós vamos começar a fluir, vamos continuar andando. A gente vai. Ó, é sobre uma frase que eu carrego comigo, que eu até te comentei hoje de manhã, cara, eu carrego ela, e aí se tu quiser também usar até exemplos do teu testemunho pra falar, tanto faz. A salvação te tira do mundo e a santificação tira o mundo de ti. É uma frase muito verdadeira, né? Quando Cristo ele te encontra. Então tu conhece Cristo e aí agora tu tem que começar a demonstrar o teu amor por ele, que é um amor racional. E esse amor racional é a tu abrindo mão das tuas vontades, dos teus desejos, para o quê? Para tu realmente viver algo em Cristo. Aí vem a santidade. O que eu vejo dentro do que tu falou dessa frase é isso, cara. Porque é o seguinte, qual que é o problema dos jovens hoje em dia? Eles são encontrados por Cristo, Cristo encontra eles. Eles acham, não encontrei Jesus. Não, mano, Jesus te encontrou. Ele te encontrou no caminho.
E aí ele transformou a tua vida, tá ligado? Assim como ele fez com nós, vamos usar esse exemplo. Ele, pum, transformou a nossa vida. Agora o que eu entendo? Mano, eu entendi, Cristo morreu por mim. Isso que eu senti de mudança, de transformação, foi o que Cristo fez por mim. Agora o que eu vou fazer por ele? Uma demonstração de amor racional, tá ligado? Que é o quê? A santidade. O que eu falei hoje de manhã. Negue-se a si mesmo todos os dias e me segue. Todo dia, mano. Uma renúncia. Isso te leva à santidade. O relacionamento, irmão. Tá ligado? O problema da geração de hoje em dia é que eles não querem um relacionamento, sabe? Eles querem, sabe o quê? Os jovens, eles querem um encontro. Eles querem a essência do avivamento e perder a essência do O relacionamento. encontro. Eles querem um encontro. Vamos fazer um encontro. Vamos um encontro. O que o encontro faz? No domingo, tu te encontra com Cristo na igreja. Na segunda, tu te encontra com o quê? Com a masturbação. Tu te encontra com a droga. No domingo, tu te encontra... algo agora. Tá ligado? Mas é real, mano. Tu vive um encontro com Deus. Tá ligado? Aí o que acontece? Pô, tá chegando sábado, irmão. Eu vou ter o culto. Vai chegando domingo, eu vou ter o culto. Eu vou lá ter um encontro com Deus novamente, porque eu tô precisando. Claro que tu tá precisando. Tu passou a semana toda tendo um encontro ilícito, errado. Tudo que te afasta de Deus. O que acontece? Tua alma começa a gritar, tu começa a se desesperar, porque tu sabe onde que tem o alimento. Aí o que acontece? No domingo tu vai ter um encontrinho com ele. O problema dos jovens hoje em dia é isso, eles vivem um encontro, não um relacionamento. Relacionamento é diferente. Relacionamento é algo sério. Relacionamento tu abre mão pela pessoa, porque é o seguinte, tu quer transmitir, o teu amor é cara, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, o que eu faço? Cara, eu dou a minha vida para que eles sejam felizes, porque eu amo eles. Foi o que Cristo fez, Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna, que ele fez uma demonstração de amor. Eu amo vocês, eu vou dar meu filho por vocês, para o quê? Para devolver um relacionamento comigo, tá ligado? Tu falou algo que eu queria, eu vinha no carro Deus falando isso comigo. Cara, então, essa geração não quer isso. A geração quer o quê? Um encontro, irmão. E outra, eu acho que uma coisa completou a outra. Um exemplo, tu foi encontrado, certo? E aí, aquilo ali te tirou do mundo. Mas pra tirar o mundo de ti, tu tem que evitar vários lugares, tem que evitar várias coisas. Negue-se a si mesmo. Exatamente. E aí acaba que fica nessa que nem tu falou, de domingo, sábado, e vira um crente profissional, vira um cristão profissional, só cumprindo o rito, e aí tá lá no Velho Testamento ainda, que só Jesus não quer relacionamento, Deus não quer relacionamento. E é muito isso, mano. Sabe, não é um julgamento, eu digo algo que eu vejo, sabe? Algo que muitas vezes o cara vive. Sabe o que a gente faz? A gente usa Deus como amuleto. Eles fazem que nem o povo de Israel quando tava... com os, acho que amalequitas, acho que é. Se eu tiver errado, me perdoem, memória ruim, mas vai estar lá na Bíblia, o povo de Israel estava em um ponto de guerra. Olha só que doido, eles estavam num ponto de guerra contra vamos botar os adversários deles, e a Bíblia diz que eles pegam e eles começam a perder. Chama o Ofni e Finéias, o sacerdote, e tragam a arca. Mano, a Bíblia diz que quando chegou o Ofni e Finéias, o povo de Israel gritou tão alto, os adversários se assustam. Pensam assim, meu Deus, o Deus deles chegou. Agora o que nós vamos fazer? O que eles falaram? Cara, a gente tem que ir pela nossa família, porque senão eles vão acabar com a gente. Só que eles não sabiam que o povo estava usando Deus só como um amuleto, porque eles estavam pecando e estavam quebrando completamente a aliança que Deus tinha com eles. Eles quebravam a aliança, o Ofni e Finéias, eles estavam profanando o templo. Entende? O que Deus faz? Quando eles vão, os adversários acabam com eles, acabam com tudo, pegam a arca e levam pra eles. Assim, faz o povo Israel passar vergonha, mano. Acaba com eles. O que Deus ministrou comigo e com isso? Cara, a gente usa Deus como um amuleto. A gente faz o que tem que fazer, faz tudo errado. Quando a gente começa a perder, começa a dar errado, nós chama a arca. Tu usou um baita exemplo, né? Sobre o que a gente estava falando com os jovens. Dentro do templo é santo, na frente do templo se prostitui. Falou tudo. E sobre também eu tenho outro exemplo sobre a salvação te tira do mundo e a santificação tira o mundo de ti. É o povo no deserto, né? No Egito. Foi poucos dias para tirar eles do Egito, mas foi 40 anos para tirar o Egito deles. E aí eu te pergunto, cara, a gente vai longe desse papo aí, mano. O que acontece? E por que eles não saíram? Eles demoraram tanto tempo pra sair do deserto. O que Deus ministrou comigo? Cara, os caras tinham uma mente escrava. Onde estava a mente deles? Lá no Egito. Tudo que acontecia, eles reclamavam. Falavam, porque lá no Egito tinha coisa melhor. Por que muitas vezes a gente não muda? Por que a gente não cresce? Por que essa geração não evolui? Essa é algo que Deus ministrou comigo. A geração não evolui por quê? Porque não tem uma transformação de mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. O que acontece? O povo não tinha uma mente transformada, a mente dele estava no Egito. O que acontece? Deus vem, te muda, te tira do Egito, te tira da escravidão, do pecado, pum, e te bota num lugar para tu caminhar em direção a algo que ele te prometeu, uma terra que mana leite e mel. O que acontece? Por causa da tua mente presa lá no deserto, tu não vive a terra. Então daí tu fica 40 anos perambulando. E por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que o jovem se desvia, mano? Porque o jovem não vive um relacionamento real, quer ficar no encontro, não vive um relacionamento real e a mente não sai da escravidão. Ah, mas eu saí do Egito, saiu do mundo.
foi pra dentro da igreja. O que é igreja, mano? Mano, a igreja nada mais é algo que tu vai ser trabalhado, porque lá é todo mundo errado, mano. E aí tu fica julgando o pastor, julga aquele, e tu não vive a terra prometida, mano. Ah, a terra prometida, eu sei disso, cara, mas tu não vive o que Deus te prometeu. Porque assim, quando Deus te encontrou, há 5 meses atrás, ele te encontrou, te limpou e plantou algo no teu coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, atrair minha presença, ao lado dos céus, eu verei, sararei essa terra. O que ele ministrou, o que ele ministrou no meu coração sobre isso é justo isso. Ele sara a tua terra, ele sarou a tua terra. E agora, se a partir dali tu continuar plantando coisa ruim, ela vai apodrecer de novo. Exatamente. Entende? E sobre a obediência, que eu creio que foi um ponto que eu uso de exemplo no meu testemunho, que a galera acha que foi o encontro que me transformou. Realmente, o encontro ali é um encontro, né? Sim. Tá louco? E aí ele me mostrou que eu não podia abandonar aquilo ali, que eu não podia ser dali. Ele lembrou que eu tava perdendo no mundo. E aí, a partir disso, a escolha teve que ser minha de ser obediente, em querer renunciar a tudo. E eu uso Josué de exemplo numa questão assim, ó. Que quando ele estava entrando em Canaã, primeiro eles vão em Jericó, ganham Jericó, e aí Deus fala, não podem se apossar de nenhum dos bens daqui, não podem se apossar de nada. E aí eles vão pra Canaã, tudo certo, ninguém sabe de nada, eles vão pra Canaã. E aí eles perdem a batalha contra Canaã. Aí Josué se prostra lá, diante da arca, então ele fala, Senhor, por que aconteceu? Por que a gente perdeu? O Senhor fala, vocês pecaram contra mim. Um de vocês se apossou das coisas. E aí até que eles fazem todo um rolo pra descobrir quem foi, e aí descobre que foi Acã e tal. E aí eles travam de avançar até a terra prometida ali, por causa da desobediência. Aí quando a desobediência é retirada, quando a Cã e a família dele é queimada, aí eles continuam esse processo de chegar na terra prometida. Mas é só quando a desobediência é retirada. Então ela te trava no caminho, ela te trava de chegar na terra prometida. Exatamente. A desobediência te trava a um ponto de fazer tu virar uma pessoa ingrata, tá ligado? Que é o povo de Israel. O que eles falaram? Vamos morrer aqui. Por que tu tirou nós do Egito? Sabe? Por que Deus tirou? Porque agora nós vamos morrer aqui. Não, cara. Vocês não vão morrer aqui. Vocês só vão morrer aqui se vocês continuarem desobedecendo. E nós vivemos uma geração, e eu puxo pra mim, porque eu estou vivendo ela ainda, que não se arrepende, mano. Qual que é a moral de tu viver uma vida com Deus? O arrependimento, mano. Tá ligado? É o arrependimento que te leva a viver uma vida com Deus dentro do relacionamento. Tu acha que Cristo morreu por nós, né? Eu falo, tu acha que Cristo morreu por nós pensando assim, ele vai... É tipo... Nem outra, como se fosse à toa também. Vamos usar um exemplo pra nós brincar. Cara, é tipo o cara que começa a namorar hoje, tá ligado? Ele encontra não vamos puxar porque nós estamos entre os guri aqui, mas assim, é uma menina que encontra um rapaz e ela pensa assim, meu Deus, é tudo na minha vida. Só que o que acontece? Aquele cara lá, ela encontrou numa balada, tá ligado? E o cara, ela nunca viu o cara. Ah, só na igreja? Não, na igreja tem bastante gente. Normalmente tem bastante gente errada na igreja. Eu tô querendo dizer que a pessoa procura algo errado, acha que se ilude com aquilo ali e acha que vai dar certo. O pessoal hoje em dia, ele se ilude com algo e quer abraçar aquilo ali achando que vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Não vai fluir. Se tu não tiver dentro do relacionamento com Cristo. Até nós trocamos essa ideia hoje, isso é importante sobre relacionamento. Cara, tu quer conhecer a esposa ou o esposo que tu vai ter? Lê a Bíblia, irmão, tá ligado? Tu quer encontrar a mulher certa ou o marido certo? Lê a Bíblia, irmão. Lá tu vai, quando tu te encontrar com a pessoa, tá ligado? E começar a trocar uma ideia com ela, ou as meninas com os guris. Cara, esse cara aqui dentro do que eu li a Bíblia, ele vive, tá ligado? Eu tava conversando com o Dante ali e falei assim, cara, tu sabe se a pessoa tem um relacionamento com Deus como? Quando tu tem um relacionamento com ele. Daí o cara começa a falar, tu fala, ih, tu não conhece mesmo. Ou eu tô errado ou tu tá errado. Cara, isso já leva, que nem eu falei, isso abre um leque, né? O papo, o cara começa a conversar. Não, nós estamos na cama lá e já abriu um leque, porque é o seguinte. O cara vai longe. Porque a desobediência, cara, Cristo, ele fez algo, ele deu a vida por nós, para que nós viéssemos obedecer os mandamentos. E o primeiro dele e o segundo ali, que vamos usar só os dois. Cara, amar a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo. Ou tu ama a Deus e abre mão da tua vida para aquilo que ele tem por ti, para que Cristo seja reconhecido em nós. Ou, cara, sinto em dizer que ligeirinho é caída, mano. É muito que a gente vê jovens que tem o encontro e aí depois tem aquela paixão, aquela euforia do primeiro amor e depois cai. É porque eu acho que isso até tu vê num relacionamento com pessoas. Tem a paixão. Aí o amar, né, é uma decisão. Ele não é só um sentimento, ele é uma decisão. Exato. Ou seja, tu tá naquela paixão, naquela euforia e tal. E é a mesma coisa com Cristo, porque quando tu tá ali no primeiro amor, é tudo lindo, é tudo perfeito, sabe? Aí se tu não continuar tendo relacionamento, se não ter a decisão de amar e, né, continuar amando, tu cai. Que passa ali a euforia, aquela coisa, e aí? É aquilo do encontro, tu tem um encontro. Se tu no outro dia não mandar uma mensagem, se no outro dia tu não, como é que tu tá? Sabe, foi legal ontem, a gente passeou no cinema, né? Vamos lá, o crente é no cinema. Entendeu? Dá uma volta, foi legal o filme, tu achou legal. Tu começa a construir algo com aquela pessoa. Entendeu? Assim é com Cristo, tem um encontro com ele ali, ele te transformou. Se tu não ir pra palavra, não começar, ô Jesus, tô com vontade de errar de novo. Ô Espírito Santo, me ajuda aí, tá difícil aqui, tá difícil ali. Olha só,
Bah, eu tô com vontade, eu tô com medo, Aí ele vai, não, vamos lá, cara, essa vida comigo é assim. E aí tu começa, cara, tem um jovem que tá andando comigo agora, faz, eu acho que, cara, nem sei, acho que 4, 5 meses, que ele fala, né, mano, eu sou sincero com Deus, isso aí, tu tem que ser sincero com Deus, porque a tua sinceridade, tá ligado, com Deus, vai fazer com que tu construa um relacionamento verdadeiro com ele. Ah, Deus sabe tudo, sabe, mas ele quer te ouvir, mano. E outra, hoje a gente tem uma geração de Sansão, né? Tipo assim, vai lá, peca, quebra o voto de Nazireu. E aí o que acontecia com o voto de Nazireu? Se tu quebrasse algum voto, tu tinha que raspar o cabelo e começar tudo de novo. Ou seja, todo mundo ia ver que tu pecou. E a gente tem uma geração de Sansão hoje em dia que peca no escondido, quebra o voto de Nazireu como Sansão e não quer mostrar pros outros pecados. Não quer se arrepender, não quer que os outros vejam isso, sabe? E muita gente vê isso até no apelo, a pessoa tá precisando daquele apelo, a pessoa tá precisando se redimir com Cristo nisso, mas não vai lá porque o que os outros vão pensar, sabe? Exatamente. Porque o cara como líder de jovens, o cara vai lá, conversa com o jovem e tal. Daí, tipo, a palavra tá pegando. Ele, pô, mano, a palavra tá pegando. O cara, que top. O cara tá ali assim, ó. O coração por dentro, o Espírito Santo tá rasgando. Ao invés do cara ir lá, mano, eu quero isso. Porque é o seguinte, esconde. Sabe que nem tu falou, tem um relacionamento, faz algo no secreto e no público é outra pessoa, entendeu? No público tu é o crente, no secreto tu é o... Sabe? Não, cara, na verdade, no público tu tem que ser o cara que é tipo, mano, eu erro mesmo, tá ligado? É verdade, eu costumo dizer, tu tem que ser verdadeiro, mano, sabe? E eu falo pros jovens que eu lidero, falo pras pessoas que eu converso, cara, não olha pra mim, eu sou só um cara que decidiu viver algo em Cristo, mas eu sou igualzinho a todo mundo. Eu tenho medo, eu erro, eu xingo, eu fico brabo. Então, mas por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, porque nós somos seres humanos. O problema mais um é que acha que é o super-herói, né? Inclusive, eu tenho esse ponto de vista porque eu e o Dante somos um cara que a galera se identifica muito. Esses caras, aí quando descobre que a gente peca, meu Deus, esses caras pecam. Esses caras pecam. Pra mim, quem pensa isso não lê Bíblia. Não vê que Davi caiu, o maior rei de Israel. Um homem conforme o coração de Deus caiu. Não vê, sabe? Que Paulo tinha um espinho na carne. Não lê Bíblia. Não lê Bíblia, exatamente. Não lê Bíblia. Porque, cara, é Cristo, né? Não é o Davi, não é o cara, não é o fulano. Não é o pastor, não. É Cristo. O centro do evangelho é Cristo. Então, cara, se tu não quer cair, tu não fica olhando pro homem. Porque o homem, vai tu e ele cair junto. Vai o cara e o homem junto. Isso, porque vão abraçado, né? O cara vai abraçado. Isso diz muito pra onde os teus olhos estão voltados. Porque se a gente tá indo pra igreja por causa do irmão, a gente vai se frustrar, porque o irmão vai errar e a gente vai cair. Aí tem gente muito jovem também, que vai pra igreja porque a gurezinha tá indo. Mas porque esse pastor é top. Aí descobre algo do pastor, se frustra. Cara, isso acontece muito. Eu tenho muita gente da minha família que é assim. Deu exemplo disso da guriazinha, né? Cara, vamos porque a guriazinha da igreja é bonita, eu vou na igreja. Aí ela fica com outro, por exemplo. Jesus não existe. Perde o cara, não. E é um negócio assim, de 10, cara, normalmente 10 cai, mas vamos deixar um fica, tá ligado? Alguns jovens já passaram, né, pela minha vida, e alguns já falaram assim, mano, conheci a menina da outra igreja. Irmão, continua congregando aqui e ela lá. Não vem ela pra aqui, nem tu vai pra lá. Por quê? Porque se termina, o que tá deslocado vai se perder. Raramente a pessoa volta, entendeu? Pode acontecer, não tô dizendo que... Mas por que acontece? Depois, na hora que tu noivar, daí você começa a conversar para andar junto, entendeu? Tudo isso, né? Eu acredito que dentro do nosso assunto, eu quero dizer que é um cuidado para que tu viva o relacionamento com Deus e não se perca. Se tu não viver um relacionamento com Deus, tu vai te perder. É racional. Conheci uma menina, é meio que lógico, né? Pô, conheci a menina, que legal. Ela veio aqui, eu vou lá, um culto e outro, mas eu congrego aqui, meus líderes estão aqui. Vamos construindo um relacionamento. Quando o relacionamento consolidar e haver o noivado, aí começamos a orar para saber onde Deus quer que a gente fique. A falta da leitura faz o quê? Normalmente, tá? A mulher tem um poder de influência muito grande, tá? Então não preciso dizer mais nada. Entendeu? Não tô sendo, né, até pra não lacrar o pessoal, é machista. Não tem nada a ver com isso, é Bíblia, irmão. Bíblia, governo, homem. Até porque eu falo assim, cara, a mulher tem um papel incrível e fundamental na vida do homem, que a Bíblia fala o que é o alicerce. O que é o alicerce nesse prédio? Se não fosse o alicerce bem preparado, teria caído. Então, assim, o alicerce, cara, da casa dos jovens, dos rapazes, a gurizada aí, cara, é a mulher. Então, se tu não estiver lendo a Bíblia, tu vai botar qualquer alicerce debaixo da tua responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa. E aí, o que vai acontecer, mano? Aí tu vai apanhar pra viver aquilo que Deus tem pra tua vida. E não adianta reclamar, porque foi tu que escolheu, mano. Tu que não leu a Bíblia pra casar, tá ligado? Eu vou ter que puxar um outro ponto. Cara, nada a ver com a pergunta que tá Vai embora. Uma questão de tipo assim, ó. Em Jeremias tem que, se for preciso, te quebrar pra te refazer, assim eu farei. E aí muita coisa que eu vejo lá que acontecia de ruim comigo, que tipo assim, o cara tá no mundo, tá uma loucura, tá achando tudo uma maravilha, usando isso, usando aquilo, e vem algo que quebrava o cara, destruiu o cara. Hoje eu vejo que... E aí o cara bota a culpa no diabo e tal. E cara, na minha cabeça hoje eu vejo isso, porque hoje
eu vejo nitidamente que era o Senhor. Porque quando tá tudo certo, tá tudo certo. E eu creio que o diabo, ele não quer te quebrar, porque ele sabe que se ele te quebrar, tu vai correndo pro Senhor. Ele não quer isso. Não. Então, e que até brinco, por ele vinha lavar o teu carro todo final de semana, ele quer botar dinheiro no teu bolso, ele quer botar gurezinha, ele quer te manter ali confortável no mundo e tá tudo certo. Porque é isso aí tu chegou, vai pro inferno, acabou, o plano dele deu certo. Através disso, né, que Jeremias faz, pra preciso te quebrar, pra te fazer assim eu farei. Eu creio que, cara, tudo que acontece de ruim quando a gente tá no mundo não é nem o diabo, né, é o Senhor tentando quebrar a gente mesmo pra gente se aproximar, porque é assim, se tu for pensar. A gente se quebra, né, cai num penhasco que a gente corre pro Senhor, vai correndo lá, sabe? Vai buscar uma igreja, vai Vamos me buscar... encontrar, né? Uhum, Me vai encontrei buscar uma alguém. igreja. Às vezes a pessoa não anda, não prospera, a vida dela só dá coisa ruim, mesmo estando dentro da igreja, porque, cara, ela não teve a metanoia, ela não quer ser transformada, ela tá parada no tempo, aquele negócio do deserto que a gente falou, e aí não prospera por isso, aí o Senhor tem que vir quebrar, aí ela pensa, tô na igreja, dá tudo errado, mas é porque a culpa é tua, não é do Senhor. Deus, um tempo atrás, uns meses, eu acho, atrás, Deus falou algo comigo sobre o amor racional. Entendi? Eu comecei o amor racional, eu fico, que nem eu falei pra vocês ali, eu fico degustando aquilo ali por alguns tempos, mano. E o pessoal que anda comigo, eu fico falando, mano, olha só, que o amor racional, mano. O amor é, como tu disse, o amor tu escolhe, entende? Então o amor a Cristo é uma escolha. Então assim, se tu não escolher amar a Cristo, mano, verdadeiramente, e tu amar ele por algo que ele pode te dar, ou por um amuleto, ou pelo um encontro, vai chegar no ponto da guerra, tu vai abrir mão, sabe? Porque tu só avança quando tu verdadeiramente ama. Porque assim, cara, eu escolhi amar essa pessoa. Por que hoje em dia tem um montão de divórcio? Porque é fácil, mano. Eu não amo mais. Eu vou separar, vou casar com outro, ou com outra, tá ligado? E aí eu vou resolver minha vida, tá ligado? Eu não vou usar a palavra que eu gosto de usar, o Lucas sabe disso. Mas, cara, não vai acontecer, mano. Ou tu vive um relacionamento, sabe por quê? Porque, cara, daí eu te digo assim, os caras não conseguem viver um relacionamento com a pessoa que elas veem. O que a Bíblia fala? Mano, tu diz que ama a Deus que não vê, e tu não ama o teu próximo que tu vê. Tá ligado? É mais ou menos isso que a palavra fala ali. Então o que acontece, mano? Pra ti é fácil viver hoje eu fiquei com uma mina aqui, fiquei com uma mina lá, casei aqui, vou descasar, vou casar ali, vou casar cá. E aí vai. Com Deus, mano, tu faz a mesma coisa, velho. Entende? E aí tu não vive esse relacionamento real dentro do que tu tá falando. Tu não vive algo real. Por quê? Porque não é racional, mano. Tu viveu uma emoção. Essa mina é tri. Esse sentimento, esse encontro que eu tive com Deus é tri. Mano, que top. Vou me abraçar. Uau, que top. Só que o seguinte, amanhã não tô afim, eu tô legal. Porque é o seguinte, querendo ou não, mano, nós nos alimentamos. Ou a alma, ou a nossa carne, ou o nosso espírito. A Bíblia fala, tu alimenta a tua carne com a palavra, mano. E o teu espírito com o quê? Com o pecado. Só que o pecado é bom. Como tu disse, dentro do que tu falou, o pecado é tudo algo, né? É top, mano. O diabo não vai te largar nada ruim. Não, cara. Tá ligado? O diabo não é bobo, entendeu? Só que a vida com Deus é o quê? Negue-se a si mesmo. É pau, o dia inteiro. O próprio Cristo fala, vim trazer espada. Não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, tá ligado? Se Cristo veio trazer guerra, por quê? Porque é uma guerra. Todos os dias, o que nós estamos falando hoje de manhã lá, contra nós mesmos. Só que a galera não quer isso, mano. Não quer essa guerra. E aí o que acontece, mano? Vive esse relacionamentozinho raso, que é um pá ali, um pá aqui, e não vive algo profundo. E aí se perde, irmão. Sabe? Eu não sei se é mais ou menos isso, que às vezes eu começo a falar e me perco, mas cara, é isso que eu acredito que falte. Eu escolhi e eu vou morrer, até eu morrer eu vou viver isso, sabe? Porque vem a guerra, vem a dificuldade, tu abandona, mano, se tu não escolheu, sabe? Então, assim, o amor racional é algo que tu entende o que Deus falou, Cristo veio, beleza, ele mudou a tua vida. Agora o que acontece? Cara, eu escolhi e esse é o estilo. Eu não quero mais aquele estilo. Eu quero esse estilo de vida agora pra mim, entendeu? E tu vai viver esse relacionamento. Vai vir guerra? Óbvio. Óbvio que vai vir guerra, entendeu? Óbvio que vai vir a dificuldade. Então, assim, cara, o diabo ele não vai te encher de dificuldade lá no mundo. Tipo, não, ele vai tentar te agradar de todos os jeitos. Só que o que tem? Ele vai enredando a tua alma, né? Ele vai te enredando, vai te enrolando. E a Bíblia diz, né, como um leão, né, rugindo ali pronto pra te devorar. Exatamente, mano. E sobre o que tu falou de relacionamento, pega de exemplo também a árvore, as raízes, porque o que acontece? Por que essa galera ela não é devota, não tem um devocional, não é devota a isso, elas não têm um relacionamento no secreto? Por exemplo, tu plantou uma árvore, a raiz está crescendo para baixo, a raiz ela não é aplaudida, a raiz ela não é vista. Exatamente. Então o teu culto racional, o teu relacionamento no secreto, ele não é aplaudido, ele não é visto, sabe? Tu tá fazendo aquilo ali porque tu tá te enraizando, tu tá se tornando parecido com Cristo. E a galera porque eles já querem aplauso, eles já querem que fleche. E aí o que acontece? Se não se enraiza e já quer aparecer,
primeiro vento que vem a árvore cai. Já é. As pessoas querem antecipar o crescimento delas. Eu lembro que eu falei com um amigo meu, que ele é um cara que ajuda bastante no Fazendo Bem, que é o projeto social que a gente tem. Quem não conhece o Fazendo Bem, né? Fazendo o Bem, o Instagram lá, puxa lá que vocês vão conhecer. Vamos botar aí. Projeto social que a gente tem há 6 anos já. E eu tava conversando com ele, cara, ele é católico. E ele falou assim, cara, tu tem um jeito de ser pastor, por que tu não é pastor? E eu falei assim, tu tem o teu mercado aqui. Todo dia chega frango aqui pra ti. Por quê? Daí ele ficou me olhando, porque o frango que os caras fazem lá é meio que industrializado. Sei lá, eu acho que é 15 dias o frango já tá um baita de um frango. Falei, tu pega o osso dele aqui, tu mastiga. Porque ele não cresceu natural, ele tomou um negócio lá pra ele crescer. Nossa. Falei, vai numa fazenda onde a pessoa cria a galinha com milho e com arroz ali. Naturalmente, pega o osso dela pra te ver, tenta quebrar, dá uma paulada pra te ver. Não vai quebrar. Tu morder, vai quebrar teu dente, porque é natural, sabe? Dentro do que tu falou, mano. Existe acho que é o bambu chinês, que se eu não me engano, eu posso estar errado nos dados, nos números, tá? Mas se eu não me engano, são 4 anos, ele leva 6 anos ou 7 anos pra crescer e aparecer grande. Se tornar um bambu adulto, vamos dizer assim. Desses 7 anos, 5 ele cresce pra baixo. Depois dos outros 2 ele... Sabe o que é isso? De repente de Deus, irmão. Sabe o que é isso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai, que está em secreto, ele te recompensará diante dos homens. Ou versões falam, ele te lançará diante dos homens. Tu tá no quarto, tá ali. Ninguém te vê, ninguém sabe. Tu tá te relacionando, ele tá te preparando. E ali o que acontece? Vem o medo dele não te ver, vem o medo de não acontecer. Será que vai acontecer? O teste do tempo. Muita gente roda. E tu fica ali. E ele vai te esmagando ali naquele tempo. Quando ele te lança, é ele, mano. Tu faz assim, ó. Puf, e tu acha que Deus... A própria Bíblia fala. Pode uma candeia ser acesa e escondida debaixo? Esconder? Não, a candeia ela tem que ficar na parte mais alta. Por quê? Porque ela precisa aparecer. Ela precisa iluminar. Tu acha que Deus te criou pra te esconder, mano? Mano, Deus não criou ninguém pra estar escondido. Só que tem uns que vai cuidar de 1 talento, outros de 3, outros de 5. Dentro disso, Deus usa a capacidade, entendeu? Deus escolheu tu pra cuidar de... Sabe qual é o problema? A falta de identidade com Cristo faz com que eu queira ser igual tu, sabe? Faz com que eu queira ser igual fulano, igual ciclano, porque os caras são bons. Eu quero ser igual. Ministraram isso ontem lá, né? É mesmo? Tu quer ser igual, mano. E se tu tem uma identidade em Cristo, tu não quer ser igual a ninguém, tu quer ser igual a Cristo. E se tu é igual a Cristo, o que tu vai fazer? Cara, a Bíblia fala, é em João ali, eu não me lembro, tem outras passagens, mas eu tô lendo João ali, Jesus fala assim, a Bíblia fala que Jesus, eles queriam fazer Jesus rei à força e Jesus fugiu. Mano, ele ia ser rei, irmão. Mas qual era a vontade do Pai? Que ele fosse morto numa cruz, humilhado, chicoteado, judiado, avacalhado ele ali. E esse aí, mano, e é o ponto dele chegar, pai, se for possível, afasta de mim isso, mas que seja a tua vontade. Exatamente. O cara podia ser rei. Qual que é o nosso problema? Vou me tornar rei. Já era, mano. Eu vou ser líder, eu vou mandar aqui. É comigo. Ô, gurizada, valeu aí, tchau, falou, tô grandão. E outra, a galera quer muito conquistar, que a gente Já fala, me empolgo, avançar os processos com a própria força o próprio braço. Mas aí tu vê, ele fala, cara, clame a mim e eu anunciarei-te coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Mas é clamar a mim, não é tu te anunciar as coisas grandes, não é tu, eu vou ser pastor e vou... Não é isso. Nele a gente constrói isso. Então por isso que diz que é nele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é nele, mano. Sabe? Ou eu tô nele, ou eu não tô. Simples assim. Tá nele? Tô. Então tu não vai ter medo da luta. Tu não vai ter medo de descer do barco e encaminhar na direção dele. Porque ele que te chamou. Não tô nele. Tu vai ter medo. Exatamente. Tu vai afundar. Tem que ter identidade de filho, né? Tem que ser um verdadeiro filho. E aí quando a gente fala de filho, pai, se tu for filho, aí tem as passagens pra ti. Que pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra. Ou se vocês que são maus dão coisas boas pros seus filhos, imagina eu, pai, que está no céu. Mas primeiro tem que ser filho, né? Entendeu? É que nem eu vim em ti, do nada, nunca te conheci, te pedir uma coisa. Eu te conheço, pum, agora teu filho vim te pedir. É outra história. É outra coisa. Exatamente. Cara, isso é muito forte sobre a identidade de filho. O que acontece? O pessoal hoje em dia é um evangelho meio genérico. Pra mim, o pessoal é assim, ó, pô, tu conheceu Jesus, tu tem que te batizar. Vai te batizar por causa de um número, irmão. E tu não é um número, tu é um filho. E quando tu te batiza, qual que é o sentido do batismo? A confissão pública da tua fé. Em quem? No cara que deu a vida. Entendeu? Então tu tá confessando publicamente. Qual que é a dificuldade? As pessoas não ensinam isso, tá ligado? Olha só, tu faz 5 meses que tu te reconciliou, tu te batizou agora. Tu sabe o que é o batismo? É uma confissão pública da tua fé. Sabe o que tu vai fazer a partir de agora? O quê? Tu vai confessar tua fé publicamente.
Então, assim, a partir de agora, tudo que tu faz de errado reflete em Cristo. Nossa. E outra galera acha que não importa, que se batizar não é importante, porque todo aquele que... Essa galera, não, tipo assim, tem realmente gente que acha que se batizar não quer dizer nada, porque daí olha o argumento deles. Tá, mas então a galera lá do Sudão do Norte que não consegue se batizar porque é um lugar perseguido não vão pro céu, sabe? É essa. E realmente tem esse ponto, se a gente for refletir, mas a Bíblia é clara e diz, aquele que crê e for batizado será salvo. E outra, Jesus ele se batizou, foi batizado por João Batista para cumprir a lei antes de morrer. Exatamente. Cumprir a lei, mano. Então, qual que é o nosso objetivo? Cumprir o mandamento. Cumprir aquilo que Cristo deixou por nós. O que que ele deixou? Ide. Toma, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí Ide, entra mano. dons, aí Não, entra um montão de nós coisa. vamos ter amanhã, Nós mano. vamos ficar louco aqui. Mas é o id, mano. O problema é que a pessoa tem medo. Vamos só parar aqui no id, tá? A pessoa tem medo do id por causa de tudo isso que a gente falou. Porque não vive um relacionamento, não tem uma identidade e não sabe quem é o pai deles. Porque tu sabe quem é o teu pai, se tu vive esse relacionamento e vive essa identidade, tu quer fazer o quê? Resplandecer ele, irmão. E é simples. O evangelho é simples. O problema é que a gente vai lá e quer complicar ele. Mano, eu vou te fazer um pedido para te dar um conselho para esses jovens que já conhecem ou talvez não conhecem Jesus, que estão muito loucos e perdidos no mundo. Um conselho para eles. Cara, primeiro, para o jovem que não conhece Jesus, eu quero dar um conselho. Existe um caminho e algo que pode saciar a tua sede, a tua fome, que tu não vai procurar em mais lugar nenhum, a não ser nele, que é Jesus. Ele é a fonte de vida e ele pode devolver a esperança para a tua vida, sabe? Os jovens se perderam hoje em dia procurando algo certo nos lugares errados, como a gente falou, sabe? Então você que está procurando saciar a tua sede, saciar a fome, procurando um lugar de refúgio, Jesus é esse lugar. Jesus é o único caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas pessoas como dizer, mas existe outros caminhos? Existe, que te leva à perdição, à maldição, e um caminho que te leva para o inferno, cara. Não tem outra, o evangelho é assim. Ou o caminho, que é Cristo, ele te leva a uma vida eterna, que ele deu a vida por isso. Então, aqueles que já são cristãos, a galera que tá caminhando com Cristo, cara, para de fazer o que tu tá fazendo e começa a viver um relacionamento real com Cristo. O relacionamento é algo que tu abre mão pela outra pessoa. Abre mão da tua vida por Cristo, que tu vai começar a viver algo extraordinário, não só de domingo a domingo, a cada domingo, mas todos os dias tu vai te relacionar, todos os dias tu vai conversar, todos os dias tu vai amar. Sabe aquele achego? Sabe quando tu começa a namorar e começa a ter aquele... É isso aí que tu precisa ter com Cristo. Sabe o que acontece? Você mulher, você homem, você vai levar Cristo para dentro do teu relacionamento, para dentro do teu casamento, para dentro da tua família, e não só você, mas o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos vão viver algo em Cristo, e as pessoas vão ser encontradas por você, pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos, aonde vocês forem. E é isso que Cristo quer. Pessoas que vivam algo real, verdadeiro nele e se relacionem com ele para que outras pessoas sejam alcançadas. Esse é o motivo do evangelho, o motivo de Cristo ter entregue a vida deles. Então, cara, esse é o meu conselho que eu dou pra galera. E outra, vivam isso. Cristo é o caminho e ele é o caminho estreito. E aí tem o caminho largo que leva à perdição. O caminho da perdição, ele é largo por quê? Porque tu pode levar toda a bagagem do mundo. Tu pode levar tudo que tu fazia no mundo contigo. Quando passa pro caminho estreito, tenta levar um monte de bagagem no caminho estreito, vai trancar e tu não vai conseguir andar. Tu vai ter que deixar o que tu carregava no mundo, no caminho largo, e aí sim conseguir andar com o caminho estreito que é Cristo. Exatamente. É isso aí, mano. Jesus. Mano, que episódio maravilhoso. Isso aqui fluiu, vamos conversar demais. De verdade. Esse episódio foi muito bom. A gente tá aqui na Quero Café. Tem em outras regiões. Quero Café aqui em Esteio. Eles abrem espaço pra gente. Maravilhoso esse lugar. Uma honra estar do lado desse cara aqui. Mano. Esse papo fluiu demais, cara. Esse episódio eu acho que foi o episódio que eu mais me edifiquei. E eu acho que vai mais edificar a galera, porque foi top. Foi top. Obrigado. Então é isso aí, galera. O Instagram dele vai ficar aqui embaixo. Instagram do Fazendo Bem. Fazendo Bem, vão ficar tudo aqui. Jeito, é nóis.